Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema bem polêmico, que rendeu bastante dúvida esses dias, em razão de uma notícia que saiu no TRT aqui de Minas Gerais, o TRT3, que foi essa aqui: Justiça do Trabalho reconhece morte por Covid-19 como um acidente do trabalho, indenização será de R$ 200 mil. Essa é uma discussão que vem desde o início da pandemia. Vou explicar um pouquinho aqui sobre o motivo desse questionamento, mas ainda tem muita gente com dúvida, muita gente tendo informação equivocada se o fato do trabalhador adquirir essa doença, Covid, se ela poderá ou não, ou se ela deverá ou não ser considerada uma doença relacionada ao trabalho, que é o que a gente chama de doença ocupacional, que pela legislação trabalhista e previdenciária, a doença que é relacionada com o trabalho, ela é equiparada a um acidente de trabalho. Então, por conta disso, a gente questiona, bom, se a Covid puder ser considerada uma doença laboral, uma doença relacionada à atividade laborativa do trabalhador, ela poderá ser considerada acidente do trabalho. Então, qual que é a principal preocupação das empresas e uma dúvida frequente dos trabalhadores da consequência de qualquer doença ser considerada ocupacional, ou seja, ser equiparada a acidente do trabalho? É que o artigo 118, lá da Lei 8.213, que é uma legislação previdenciária que trata de benefícios previdenciários, ela diz o seguinte: o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. O que a legislação previdenciária está dizendo? Se o INSS, na perícia que faz ao trabalhador, relacionar aquela doença ocupacional ou aquele acidente do trabalho com a atividade laborativa, ou seja, o INSS declara que aquele acidente ou aquela doença é equiparada a um acidente do trabalhador no ambiente laborativo, esse trabalhador, quando ele retorna, quando ele está apto novamente ao trabalho, ele terá aí 12 meses de estabilidade. Essa é uma das consequências, mas eu acho que é a principal, dentre outras, né? Então, as empresas têm muito receio em que qualquer afastamento do trabalhador ou alguma doença seja equiparada a acidente do trabalho, porque esse trabalhador vai passar a ter 12 meses de garantia de estabilidade provisória de emprego após o momento que ele retorna do INSS, ou seja, após o momento em que ele se torna apto novamente. E aí, gente, no início da pandemia, lá em março, a gente teve a edição da medida provisória 927, que no seu artigo 29 disse o seguinte: os casos de contaminação pelo coronavírus, ou seja, quando o trabalhador desenvolve a doença que é a Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Então, o que a MP 929 disse? Ela não disse que a Covid não seria considerada doença ocupacional. O que a MP quis dizer foi o seguinte: o trabalhador deverá comprovar ali esse nexo causal, que é a relação entre a Covid e o trabalho que ele desenvolve na empresa. E aí, o que o STF fez em relação a essa medida provisória, né? A gente teve aí o ajuizamento de várias ações diretas de inconstitucionalidade, e todas elas já perderam o objeto, porque a MP 927 não foi convertida em lei. Mas esse dispositivo, quando estava vigente, à época da medida da MP 927, o STF foi questionado. Peraí, esse artigo é constitucional? Esse artigo pode ter a sua aplicabilidade ser considerada válida? E aí o STF disse que não. Disse que esse dispositivo não é compatível com o nosso sistema jurídico previdenciário trabalhista, não é compatível com a Constituição, então retirou a eficácia desse artigo 29. Daí muita gente veio dizer, bom, se a eficácia do artigo 29 já foi suspensa pelo STF, isso significa então que a Covid é uma doença ocupacional. E isso é falso. Não era isso que o artigo 29 dizia, e não foi isso que o STF disse quando ele retira a eficácia do artigo 29. O que se tem, então? Se tem um estado clássico da necessidade, em todos os casos, da gente estabelecer esse nexo. Então, a grande importância, num contexto de pandemia ou fora da pandemia, é saber se a atividade que o trabalhador desempenha pode deixar o trabalhador doente, ou seja, essa doença ser considerada uma doença ocupacional, uma doença do trabalho.
E se for considerado uma doença do trabalho, porque a legislação previdenciária estabelece que isso há uma equiparação com o acidente do trabalho, então ele vai ter todos os direitos da configuração desse nexo, que é, por exemplo, aquela estabilidade que a gente falou agora há pouco. Então, o que é preciso para se estabelecer esse nexo técnico epidemiológico, ou NTEP, outros dizem NETEP? O que forma o nexo? É uma perícia, e é uma perícia geralmente médica, porque a gente está falando de doença, né? É uma perícia que vai determinar se aquilo que o trabalhador faz na empresa, se as atividades dele são consideradas, podem surgir uma doença ocupacional. Ou, de outro modo, né? Se a doença que o trabalhador apresenta naquele momento tem relação com o trabalho. E aí vamos pensar na Covid, então. A gente tem que ver o que ele faz. Vamos imaginar aqui um profissional da área da saúde que está inserido no combate à pandemia, que é o que eles chamam de estar na linha de frente, né? Então eu tenho uma enfermeira, por exemplo, que é empregada de um hospital, está na linha de frente do combate ao coronavírus. Pelas características da atividade, pelo modo em como ela desempenha as atividades, por como aquele hospital está entregando ali os equipamentos de proteção individual, etc., eu posso ter ali um contexto em que o médico que vai declarar esse nexo vai falar: não, eu tenho várias circunstâncias aqui que estão me demonstrando que ela adquiriu Covid durante a atividade laborativa, ela precisou de um afastamento superior a 15 dias, certo? Ela precisou entrar em benefício previdenciário. Então, a Covid que ela pegou provavelmente foi na empresa. E aí, eu formo o nexo, e quando ela volta à atividade laborativa, depois do afastamento previdenciário, ela vai ter essa estabilidade de 12 meses. É um contexto diferente se eu tenho um trabalhador, por exemplo, que está ou em home office, ou ele está trabalhando na empresa, mas a empresa, ele não tem contato com outras pessoas, a empresa consegue fazer distanciamento, ele não tem contato com potenciais contaminados. A empresa, quando atende algum cliente, algum consumidor, faz lá na portaria aquela aferição de temperatura. Também a empresa concedeu todos os EPIs, ela consegue comprovar que os seus funcionários têm o distanciamento social dentro da empresa. E aí, eu tenho um contexto fático que provavelmente vai demonstrar que esse trabalhador, se pegou Covid, não foi no ambiente laborativo. Gente, num contexto de pandemia, a gente nunca terá certeza se esse trabalhador pegou no trabalho ou pegou fora do trabalho. Porque às vezes esse trabalhador está pegando transporte público, e às vezes o transporte público tem alguma lotação, enfim, a gente não tem como saber. Então, o que o médico vai fazer? Ele vai avaliar as condições ambientais, ele vai fazer esse questionamento, ele vai avaliar as condições de vida da pessoa para ver se há a possibilidade de estabelecer o nexo ou não. Então, quando o STF declara, retira a eficácia daquele artigo da MP 927, ele só volta inverte o ônus da prova para falar: é a empresa que deve provar que tomou todas as medidas de segurança para que o trabalhador não se adoecesse no ambiente laboral. E se ele vier a adoecer e a empresa conseguir comprovar que, por exemplo, esse trabalhador pegou a doença, pegou a Covid, e no setor dele ele foi o único. E a empresa, às vezes outro trabalhador de outro setor pegou, mas os demais não pegaram. Eu não tive essa circunstância dentro da empresa. Então, há ali um contexto que pode demonstrar para o médico que vai declarar ou não o nexo, de que aquele nexo não está presente. Por quê? Porque a empresa provou que ela implementou todas as medidas sanitárias e que naquele ambiente ele foi um caso isolado, certo? Já às vezes, em outro contexto, vários trabalhadores, em razão ali da atividade laborativa, vários trabalhadores apresentaram aquelas circunstâncias, ficaram doentes, né? E a empresa não consegue provar que ela tomou todos os cuidados, todas as medidas. E eu não estou dizendo com isso, porque eu trouxe aqui uma ilustração de uma enfermeira, eu não estou dizendo que sempre que o pessoal da saúde se adoecer, eu terei essa presunção. Não, a empresa também, nesse contexto, pode provar que o nexo não está presente. Então, aí a gente teve agora, mais recentemente, em março deste ano, portanto, mais de um ano após aquela medida provisória 927, eu tive uma nota técnica. Isso não tem valor de lei, tá? É uma orientação que hoje o Ministério da Economia, lá na Secretaria Especial do Trabalho, está direcionando para os seus auditores fiscais a respeito disso.
não foi a primeira nota técnica que foi editada pelo Ministério da Economia, na Secretaria do Trabalho, mas ela traz algumas diretrizes importantes para os juízes, para os aplicadores do direito, para os advogados que orientam as empresas e para os trabalhadores também. E lá, o que ela traz no contexto dela, né? Primeiro, a importância da empresa observar a nota, a portaria conjunta 20, que foi uma portaria do Ministério da Saúde com o Ministério da Economia, para fins trabalhistas. Nessa portaria, gente, a gente tem orientações de conduta que as empresas devem adotar junto aos seus trabalhadores. Então, veja, se a empresa consegue comprovar que ela cumpre praticamente tudo que está lá na portaria conjunta, o que não é fácil, tá? Que é concessão de equipamentos de proteção individual quando necessário, que é o distanciamento social, uso de equipamentos de limpeza, álcool gel, etc. Então, a empresa prova que ela cumpre a portaria conjunta 20. Aí, a empresa prova também, porque o ônus é sempre da empresa, de que ela observa os programas de medicina e segurança do trabalho. Aquelas normas regulamentadoras, por exemplo, a NR7, que trata das medidas de saúde que a empresa implementa dentro do seu ambiente de trabalho, junto com a clínica de saúde ocupacional. Então, por exemplo, eu tenho a NR7, que vai falar o programa PCMSO e várias outras, que vão ali estabelecer as diretrizes em relação a todas as atividades desempenhadas dentro da empresa, quais são as medidas que ela tem que tomar. Então, são circunstâncias mais específicas da empresa. A portaria conjunta é para todos os segmentos. As normas de medicina e segurança do trabalho, ou de saúde e segurança do trabalho, elas são mais específicas porque elas são elaboradas para aquela empresa e as suas atividades ali desenvolvidas. Essa nota técnica 14.127 também faz menção às resoluções, a uma resolução do Conselho Federal de Medicina e do Código de Ética Médica, que trazem diretrizes para que os médicos, quando fazem essa perícia, para que eles sigam aquelas diretrizes para a formação ou não do nexo técnico epidemiológico. Então, eu tenho normas direcionadas aos médicos, de que eles avaliem ali várias circunstâncias do ambiente de trabalho, as circunstâncias da atividade laborativa. Então, não é pelo simples fato do trabalhador estar com Covid que o médico vai poder declarar esse nexo, certo? Ele tem que seguir as diretrizes ali do seu conselho de classe. Por fim, ela também menciona uma nota técnica já do ano passado, que é essa 56.376, que tentou esclarecer se Covid é ou não uma doença ocupacional e disse exatamente isso que eu estou falando para vocês. Depende, a resposta é sempre depende do contexto fático. Nessa notícia que foi repercutida aqui da Justiça do Trabalho aqui em Minas Gerais, eu não analiso o processo, porque por questões éticas o advogado ele não pode falar do processo de colega, né? Então eu não entrei dentro do processo, eu estou falando o que trouxe a matéria, trouxe essa matéria que foi divulgada pelo site do TRT3. Essa matéria disse que o juiz apurou que houve uma apuração de que a empresa, ele era um motorista carreteiro, então ele ficava pelas estradas, então que ele estava exposto tanto nas estradas quanto dentro da empresa, a empresa não implementou todas as medidas que a gente acabou de comentar para que ele não ficasse tão exposto nas estradas, né? Eu acho, essa foi uma decisão de primeira instância. Eu não sei, aí só avaliando o processo que a gente poderia saber, né, se há uma grande probabilidade de haver uma reversão em razão do fato do trabalhador estar em ambiente externo à empresa. Então, às vezes, a empresa não consegue controlar tudo. Mas se a empresa ficar demonstrado que a empresa não forneceu os EPIs necessários, equipamentos de proteção individual, por exemplo, máscaras, eu tenho recomendado aos clientes que, por isso, forneçam as máscaras equiparadas à N95, né, aquela PFF2, que dá uma segurança maior ao seu trabalhador, e várias outras medidas. É a empresa que tem que aplicar e provar que aplicou as medidas de segurança do trabalho, tá certo? Bom, então, a resposta que se Covid é ou não acidente do trabalho, tudo depende do contexto da empresa e do contexto que o trabalhador estava inserido ali no desenvolvimento das suas atividades laborativas. Tudo bem? Hoje é só, quem tiver dúvida é só mandar uma mensagem que a gente busca esclarecer. Um abraço, até logo.